então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a intercessão da grande doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela possa, com seu olhar amoroso, interceder junto a Jesus por todos os nossos bons propósitos. Santa Teresinha, que foi uma devota incondicional do coração imaculado de Maria, que ela também possa nos ensinar, com a sua santidade, com a sua simplicidade, a perceber que as coisas pequenas são as que verdadeiramente importam. Tem um arquiteto que não era nem muito religioso, mas ele tem uma frase que é espetacular e que, de certa maneira, vem encaixar em toda a teologia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por que Santa Teresinha do Menino Jesus é doutora da Igreja? Porque ela criou uma espiritualidade. A espiritualidade das coisas pequenas. A espiritualidade das coisas pequenas que não são pequenas, são fundamentais. E esse arquiteto, chamado Van Misderot, que fundou a escola Bauhaus de arte, ele vai falar o seguinte: Deus está nos detalhes. Que a gente possa olhar os detalhes da nossa vida e não fazer com que esses detalhes passem despercebidos. Santo Agostinho vai falar que tem medo da graça que passa sem que ele esteja atento, sem que ele esteja ali em prontidão. Que essa manhã possamos estar de prontidão para ouvir a palavra e a instrução do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maravilha, crianças. Primeiramente, eu peço desculpa por o computador aqui ter pifado. Tá? O computador é uma coisa que tem que trocar de vez em quando, não tem jeito. Ainda mais eu que uso. Às vezes meu computador nem desliga durante a semana, de tanto que eu uso. Então é uma coisa um pouco puxada, né? Eu ainda uso dois. Tem um aqui e outro aqui. Para poder fazer justamente esse. Eu vou abrir aqui outro slide, diferente do slide que a gente está habituado a ver, para a gente falar hoje da Igreja Apostólica, tá? Hoje nós vamos entrar verdadeiramente na Igreja dos Apóstolos. A Igreja dos Apóstolos e a Igreja dos Mártires, tá? Essa é o tema da aula de hoje. A Igreja dos Apóstolos e a Igreja dos Mártires. E aí você pode anotar uma frase, que foi uma frase que ecoou no primeiro século da história da Igreja, tá? Nos primeiros 100 anos da história da Igreja. Sanguinis martis semente Christianorum sunt, em latim. O sangue dos mártires foi semente de novos cristãos. Para o romano, que via aquela fé crescendo, era como se fosse uma praga. Quanto mais matava cristão, mais aparecia. Por quê? Porque a perseguição foi cruel. Foi do ano 54 ao ano 313. De Nero a Diocleciano. A gente vai ver isso mais tarde. E essa perseguição foi justamente o que fez o cristianismo se perpetuar até o dia de hoje, nessa hora. As pessoas viam o suplício dos mártires, viam a perseguição imperial, ficavam com curiosidade para saber o que era. Quando descobriam o motivo, se convertiam. Então a gente tem um cristianismo com uma autenticidade e uma qualidade de fé que talvez nunca se teve. Às vezes as pessoas falam assim: a igreja está sendo perseguida. Crianças, a igreja sempre foi perseguida. Teve alguns anos atrás
Vocês têm Pascom aí, não tem? Pastoral da Comunicação? Então, um dos grandes mentes que empreendeu a Pascom aqui é um leigo chamado Rogério Tosta. E ele trabalhou muitos anos num jornal aqui de Petrópolis, jornal famoso aqui de Petrópolis, chamado Tribuna de Petrópolis, um jornal centenário, né? Na verdade, tem mais de 150 anos de jornal. E ele trabalhou nesse jornal durante muitos anos. Uma vez ele foi fazer uma entrevista comigo sobre a perseguição dos cristãos na Síria, isso há alguns anos atrás. E depois isso foi até para a Globo, o jornal local. E eu falei que era uma bobagem a gente achar que o cristianismo estava sendo perseguido só agora. O cristianismo sempre foi perseguido. Sempre. No Império Romano, de uma maneira muito mais cruel, né? Crudelíssima, na verdade. Agora, essa perseguição não começou com os cristãos em si. Essa perseguição ela vai nascer dentro do contexto judaico, tá? Vou mostrar um livro para vocês e anotem já imediatamente para não ficar nenhuma aresta, tá? E depois vocês me perguntarem. É esse livro aqui, ó. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, do Daniel Hopes, tá? Tem aqui essa coleção aqui, tá vendo? Não sei se dá para ver. Tá? São 10 livros de história da igreja. Tá? Se quiser se aprofundar, é um livro que não é um investimento muito barato, tá? É um livro francês, tá em português, mas vale muito a pena. Se você quiser saber um pouco sobre a igreja dos mártires, é esse livro. Eu fiquei de passar para vocês o PDF, tá? Eu vou passar hoje, sem falta, porque tem a indicação de todos os livros, tá vendo? Todos os livros estão aqui indicados, ok? Hoje nós vamos trabalhar um pouco com esse livro aqui, ó, Paulo, Vida e Pensamento, tá? Que é do Udo Chinelli. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Tijolinho aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Tá? E esse aqui. Que é um dicionário paulino, tá? São livros que te fazem ter uma visão bem sistêmica do que é a história de São Paulo, tá? Vamos avançar aqui rapidinho, exatamente onde nós paramos. Deixa eu fazer Bruno, deixa uma eu interromper para não perder Claro. o assunto. Você tem alguma indicação de dicionário da Bíblia? Dicionário bíblico tem alguns muito bons, tá? Tem um da editora Nova Vida, Vida Nova, tá? Se você pesquisar, a editora Vida Nova, tá? Que é uma editora que ela é ecumênica, tá? Ela é cristã, de uma maneira geral, mas ela lança muita coisa de católicos. Por exemplo, esse dicionário aqui de Paulo é uma junção entre Paulus, Loyola e Vida Nova, tá? Eu tenho alguns dicionários, não dicionários bíblicos, mas atlas bíblicos que são da Vida Nova. Então, se você pesquisar dicionário bíblico Vida Nova, você vai achar um dicionário muito bom, tá? Agora, em relação a dicionários bíblicos, se você tiver uma Bíblia de Jerusalém e uma Bíblia do Peregrino, eu acho que não tem a necessidade também de ter um dicionário bíblico, tá? Porque, principalmente a Bíblia do Peregrino, ela vai fazer uma exegese completa. O que é exegese completa? Ela vai ir mostrando os passos bíblicos de uma maneira continuada. Então, vale muito a pena a Bíblia lá do Peregrino, tá? Então, nós paramos basicamente em Pentecostes, tá? Deixa eu ver se eu consigo.
Vamos lá. E aí a gente vai ter esse início da igreja, tá? A primazia de Pedro e a confirmação dos irmãos da fé. É uma igreja que está tomando corpo. É uma igreja que está se configurando verdadeiramente o quê? Apostólica. Tá? Aqui nós temos essa transposição. Bom dia, querida. Essa transposição. O que é a transposição da fé para a religião? Isso, às vezes, gente, causa muita confusão. Tá? Então, eu peço para vocês uma atenção redobrada nisso que eu vou explicar agora. Qual que é a diferença entre fé e qual que é a diferença entre religião? Cristo veio fundar uma religião? Sem dúvida nenhuma. Tá? Aonde que nós vemos que Cristo verdadeiramente funda uma religião? Em todos os seus atos. Agora, de maneira especial, no Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças, no Sermão do Pão da Vida, no Sermão de Ele é o Bom Pastor, em outras 300 passagens bíblicas. Se você pegar o Evangelho de João, por exemplo, nós vamos ter a fundação da igreja explicitamente. A fundação de uma outra religião explicitamente. Anotem, tá? Anotem se quiser. Explicitamente em João 3, em João 4, em João 6 e em João 10. 3, 4, 6 e 10. Nós vamos ter em 3, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Isso é uma nova religião. Olha, o batismo. Em nenhum momento, outra religião ou outra fé, tá? Ou outra fé vai falar isso. Vai falar isso dessa forma, dessa maneira, tá? Isso é impressionante. Só um minutinho. Em nenhum momento, tá? Nenhuma outra religião vai ter essa configuração. Vai ter essa configuração de batizar. Nenhuma religião tem isso. Isso é inédito. Nós vamos ter, depois, a confirmação do necessário vos é nascer da água e do Espírito, do batismo, com a samaritana. João 3 é Nicodemos. Então, assim, tem basicamente a formulação do sacramento do batismo em João 3 e em João 4. Claro que depois a gente vai ter Marcos falando ide por todo mundo e batizai-os e fazeis cristãos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e levar o evangelho a toda criatura. Tá? Em João 6, nós temos o segundo sacramento instituído. Se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não terá parte comigo, nem eu com você. Olha que coisa sensacional. E em João 10, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, quando historiadores, né, a galera que gosta de falar que é historiador, fala que Cristo não estudou a religião, eu costumo dizer com todo respeito ao Paraguai que a Bíblia que eles leram é do Paraguai. É a Patrícia. Leram errado, ou estão fazendo uma interpretação para ser educado idiota. Porque não é uma passagem bíblica que Jesus fala que vai fundar uma religião. São mais de 30. Só que Jesus se limita a dar as diretrizes. Pegar esses aspectos da religião
e colocar em todos os aspectos da vida, quem vai fazer isso são os apóstolos. E de maneira incisiva, os apóstolos escritores. Pedro, João, Tiago e, sem dúvida nenhuma, Paulo, Judas também, tá? Que são as cartas paulinas e as cartas católicas. É o primeiro princípio. Nós temos na Bíblia um chamado Corpus Joanino, ou Corpo Joanino, que é o Evangelho de João, 1ª, 2ª João, tá? Depois 1ª e 2ª Pedro, e assim sucessivamente. Se tem um corpo joanino, significa que João empreendeu uma teologia. E nós temos o corpus paulino, que são as cartas paulinas, que vão pegar toda essa mensagem de Jesus e colocar em todos os aspectos da vida humana. Por isso que a igreja é apostólica. Entende? Quer ver um exemplo interessante que é a igreja é apostólica? Em que momento Jesus disse que a eutanásia era pecado? Explicitamente. Nenhum. Agora, quando a igreja interpreta a mensagem de Jesus e diz que a eutanásia é pecado, é morte, é mostrar que a igreja é apostólica. É mostrar que a igreja está pegando os ensinamentos de Jesus e colocando agora, imediatamente. Isso é sensacional. Isso é incrível. Agora, o grande personagem do Novo Testamento, personagem pessoa, tá? Porque Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. O grande convertido do Novo Testamento é esse homem que está projetado na nossa tela. Tá? Em breve, tá? Eu vou montar um curso de 12 encontros. Tá? De 12 encontros. Sobre a vida de São Paulo. Vão ser 12 palestras. Só que aí você presencial. Vocês se virem para fazer. Tá? Ou vem em Petrópolis, ou eu vou aí, tá? Na verdade, esse curso já está pronto. Que a gente vai do início da vida de São Paulo, em Tarso, até Paulo, com a cabeça para ser tosada pela espada romana. Toda a vida dele. A vida e obra. Tá? Vamos tentar ver isso um pouquinho de passagem, tá? Agora, tá? Paulo pregador, a gente tem muito essa visão de Paulo pregador, né? De Paulo escritor. Mas o que a história fez para Paulo ser o que ele é? Isso é muito interessante porque Deus vai se utilizar das nossas potências humanas. Quando você faz um curso de aperfeiçoamento, quando você faz uma pós-graduação, Deus utiliza disso para a obra dele também. Teve uma vez que eu estava dando uma palestra, foi em algum lugar do Nordeste, eu não vou lembrar onde. Eu acho que foi em Alagoinhas. Conhece Alagoinhas, Ilse? Conheço. Então. Assim, só de passagem. Oi? Só de passagem. Sim, lá em Alagoinhas, uma diocese bacana, né? Tinha lá Dom Paulo Romeu, não sei nem quem está lá, acho que a sede ainda está vacante ainda. Dom Paulo foi padre aqui também. Isso. Inclusive, foi ele que fez o contato para mim aí em Barreiras. Né? Falou com o bispo também.
E aí eu dei uma palestra, e aí um padre mais jovem, tá? Acho que mais jovem que eu, chegou para mim e perguntou: Bruno, olha que pergunta difícil. Como é que você se tornou isso que você é agora? Eu gostei da pergunta, né? E nesse texto de São Paulo que eu escrevi, eu começo exatamente assim. Como Paulo se tornou o Paulo que nós conhecemos? Tá? Deixa eu abrir aqui um outro slide rapidinho. Tem pouca coisa esses slides, né? Rapidinho que eu já acho. Eu acho que não está aqui, não. Peraí. Tanta coisa que às vezes eu me perco. Tá aqui. Vamos lá. Essa aí é a conversão no caminho de Damasco, de São Paulo. Tá? É uma pintura do Michelangelo de Caravaggio, 1601. Vamos lá. Quais são as fontes principais? A Bíblia, a Igreja dos Apóstolos e os Mártires, que vai falar de São Paulo, Paulo, Vida e Pensamento. Esses são os 3 livros básicos. E esse aqui também, tá? Paulo de Tarso. Ok? Paulo de Tarso, da editora Quadrante. Esse aqui, então, é sensacional. Esse aqui, o padre que escreveu, levou a vida inteira para escrever, quase 30 anos para escrever esse livro. Tá? É um livro com uma riqueza de detalhe assim incrível, incrível. E foi um referencial teórico dos meus estudos paulinos, tá? Primeiro livro que eu li sobre São Paulo de uma maneira, como posso dizer, que a pessoa não faz rodeio para falar sobre São Paulo foi esse aqui. Geralmente os textos de São Paulo são textos que, para se ler, não os textos de São Paulo da Bíblia, tá? Os textos que falam de São Paulo, tá? Os textos que falam de São Paulo são textos muito difíceis. São textos que, para um leigo como eu e você, a leitura é muito complicada. Esse livro aqui é o primeiro livro que eu li e que verdadeiramente fez algum sentido para mim. Não que esses livros aqui, gente, com toda a delicadeza, eu não seja capaz de entender. Sou capaz de entender. Mas são livros complicados. Se você me perguntasse entre esse aqui e o dicionário paulino, eu falaria, não gasta dinheiro com isso aqui não, porque é ininteligível. É muito difícil. Agora, esse aqui, eu já indicaria. Tá? Agora, espera um pouquinho. Não compra ainda não, que vai sair um livro sobre São Paulo daqui a pouco pela editora Paulus, e aí todo mundo vai poder comprar. Tá? Vamos lá. Um pouco do estudo sobre São Paulo. Eu pretendo terminar isso hoje, tá? Não vou, de repente, hoje e na próxima aula, a gente termina isso. Que eu quero avançar um pouquinho, tá? Com vocês. Cronologia, quem é Paulo, características, personalidade, Paulo e Jesus, conversão, viagens, cartas e um pouco do epistolário paulino. Tá? Cronologia. Aqui já começa a complicar. Porque a gente imagina que Paulo se converteu muito depois
de Jesus ter morrido. Não. Alguns historiadores, esse aqui principalmente, vai colocar que Paulo vai se converter no mesmo ano que Jesus foi crucificado. Olha que interessante. No máximo, 2 anos depois. No máximo. Isso vai demonstrar o quê? Como que a mensagem de Jesus se espalhou com uma rapidez inacreditável. Então, Paulo imediatamente se converte. Talvez no mesmo ano que Jesus morreu. Muito provavelmente no mesmo ano. No máximo em 35. No máximo. Estourando. Eu, particularmente, acredito que é no ano 33. Agora, gente, essas datas são importantes para a gente perceber como que a mensagem é rápida. Tá? Como que a mensagem é depressa. Claro que se tu pegar, Paulo se converte em 33 e morre em 64, demora, né? Porque ele fica 10 anos sumido. Sabiam disso? Sabiam disso que Paulo desaparece por 10 anos? Na verdade, não por 10, por 13. E isso ensina muita coisa para a gente, tá? Então, olha só, conversão de Paulo, presença em Damasco, fuga para Damasco. Visita em Jerusalém, depois de 40, chega em Antioquia, primeira missão. 48, 49, o concílio de Jerusalém. 48 a 50, a grande missão. Tá? Que ele vai com Timóteo. Depois vai para Corinto, Éfeso, 53. É a primeira vez que o evangelho pisa na Europa. Olha a importância desse homem. Tá? Primeira vez. Segunda viagem para a Grécia, prisão em Roma, né? Depois ele vai para Roma e é decapitado, tá? Vamos lá um pouquinho. O apóstolo Paulo, que essa é uma nomenclatura, muitas vezes, presta atenção, essa é uma nomenclatura, muitas vezes, utilizada pelos protestantes, tá? Ah, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, tá? Geralmente quem fala assim, apóstolo Paulo, são os protestantes. Uma vez um padre me repreendeu. Falou, Bruno, você tem que falar São Paulo e não apóstolo Paulo. Eu falei, pô, então a gente tem que rasgar os textos de Jerônimo, né? Porque quando São Jerônimo vai fazer o comentário a Isaías, do livro de Isaías, ele fala apóstolo Paulo. Eu não tenho culpa se os protestantes usam apóstolo Paulo. A Igreja Católica usa apóstolo Paulo desde 320. Não me venha me repreender. Claro que eu era um amigo, né? A gente riu, deu uma gargalhada. Né? Mas sou um pouco, às vezes, protestante. O apóstolo Paulo. Tá? Mas aqui eu vou pedir licença para vocês para falar São Paulo, apóstolo Paulo, ou simplesmente Paulo, ou Saulo, ou Saul, ou Shaul, que são os nomes que ele vai ter ao longo do caminho. Tá? O apóstolo Paulo nasce entre os anos 5 e 10. O que isso quer dizer? A contagem, tá? Dos anos. Jesus nasce no ano 0? Não existe ano 0. Jesus nasce no ano 1. Esse ano 1 era o ano 730 e pouco do Império Romano. Aliás, 1066 do Império Romano. Tá? No ano de 313, Constantino Magno, 313 da nossa era, Constantino Magno resolve que a gente tem que ter um calendário cristão. Ele está no ano 1066, ele vê mais ou menos que ano que Jesus nasceu, subtrai e tem um ano 1. Isso eu vou explicar para vocês presencialmente, tá? Porque isso é um pouco mais complicado. Você tem que ter um quadro para explicar. Eu ainda não tenho um quadro aqui, Patrícia. Eu vou tentar botar um quadro aqui em breve, porque professor tem que ter um quadro, tá? Para rabiscar,
Tá? É horrível para mim dar aula assim, porque eu acho que vocês imaginam que eu não tenho nem perna, porque só me vê daqui para cima, né? Nilson, é verdade. Tá? Para mim, dar aula sentado é quase um. Né? Para quem já me viu presencialmente, sabe que eu gesticulo, falo, né? Então, enfim. Paulo nasceu entre anos 5 e 10. Então, Jesus tinha entre 5 e 10 anos, quando Paulo nasceu. Tá? Quando Paulo nasceu. Então, eles eram contemporâneos. O que significa contemporâneos? Estavam na mesma época. Tá? Paulo, muito provavelmente, nasceu nessa cidade. Na cidade de Tarso, na Cilícia. Tá? Nesse lugar aqui, ó, perto de Antioquia. Era uma grande cidade. Grandiosíssima cidade. Que é hoje, atualmente, a Turquia. Paulo era turco. Tá? Uma cor de pele bem escura, não era branquinho, tá? Era mais para o moreno escuro, tá? Não era negro, mas era mais para o moreno escuro, tal como Jesus, tá? Essa visão de Jesus loiro de olho azul é do século XIX, tá? As iconografias de Jesus sempre foram iconografias orientais, tá, gente? Então, Jesus é bem moreninho, tá? Bem nordestino, né? Ó, Patrícia, queimadinho de sol, tá? Então, Paulo nasce nessa cidade, muito provavelmente, ou se não nasceu nessa cidade, que é uma hipótese, ele foi para essa cidade muito pequenininho. E a gente vai ter lá em Atos 11, Atos 21, Atos 22. Vamos ver rapidinho Atos 9 e 11. Pegar minha Bíblia de zíper. Vamos lá, Atos 9. Então, 9 e 11. E o Senhor prosseguiu. Levanta-te, vai para a rua chamada direita e procura... Não, aqui já é a conversão dele. Aqui já é a conversão. Essa passagem aqui está errada. Tá? Daqui a pouco eu conserto. Ó, é isso mesmo. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse: Ananias, responda-te. A gente vai ter outras passagens que vão mostrar que Paulo é de Tarso, natural de Tarso, da Cilícia. Tá? Deixa eu pegar, de repente, esse 21 aqui. Vinte e um, 39. Ó, 21, 39 está correto, tá? Essa primeira passagem aqui está errada. Tá? Eu não achei a referência completa, mas Atos 21, 39 vai estar assim, ó. Quer ver? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, de Tarso da Cilícia, cidadão de uma cidade insígne. O que significa? Grandiosa, tá? Eu já ouvi, gente, no púlpito o seguinte: Paulo não foi crucificado porque ele era cidadão romano. Sim, é verdade. Paulo não foi crucificado porque era cidadão romano, porque o seu pai era abastado. E ele comprou a cidadania romana. Está certo? Não, está errado. Paulo não comprou a cidadania romana. Todos os habitantes de Tarso, que era a capital da Cilícia, tá?
todos os habitantes de Tarso, que eram a capital da Cilícia, recebiam de Roma o título de cidadão romano. Era uma benesse romana. Por quê? Porque teve uma revolta na Cilícia e os habitantes de Tarso lutaram ao lado dos romanos contra a invasão dos povos do Oriente. E eles receberam esse título. Bruno, como é que era a família de Paulo? Paulo era da tribo de Benjamim. Isso explica muito a educação de Paulo. Só que Paulo era um judeu expatriado. O que significa? Ele não morava em Jerusalém. Ele não morava aqui. Tá? Olha onde era a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era colada com Jerusalém. A tribo de Benjamim era elite judaica. E é por isso que ele sempre fala: eu sou judeu, da tribo de Benjamim, de pai e mãe judeu. Ele vai falar judeu de judeu. O que significa? Ele não era um prosélito. O que é um prosélito? Vamos colocar que Marivone conhece um judeu. É brincadeira, tá, Marivone? Marivone conhece um judeu bonito e casa com um judeu bonito. Ela vai ser judia? Ela vai ser uma prosélita. O que é uma prosélita? É um judeu que se converteu. Uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Ela vai ter um lugar diferente no templo. Olha que coisa doida. Paulo não. Paulo era judeu de judeu, da tribo de Benjamim. E, como costume, foi circuncidado no 8º dia. São Jerônimo, que vai ter um texto importante sobre a vida de São Paulo, talvez o primeiro texto, tá? Vai falar que os pais dele eram da Giscala, na Galileia, tá? Que era uma cidade em Benjamim. Tá? Então, esses são os pais. Paulo cresceu seguindo a mais restrita tradição judaica. Ortodoxo, ultra-ortodoxo. Nós vamos ver isso lá em Filipenses 3:5. Depois vocês pegam a referência, senão vai ficar muito imbricado o texto. Tá? O que era a tradição judaica? Incircuncisão no 8º dia. Pum! Quando completa 6 anos de idade, ele começa a ser introduzido nos textos sagrados. O que eram os textos sagrados? História de Israel, que seria equivalente para a gente, história da igreja. Eu tenho uma visão de catequese que se assemelha muito à educação judaica. Para mim, na aula de catequese, a criança não tinha que ter aula de catequese. Tinha que ter encontro de catequese. A aula é na escola. Tá? Criança estuda, coitado, segunda a sexta. Vai sábado para catequese. Tem aula? Não, é encontro. Só que o que tem que ser trabalhado com o catequizando? História sagrada. O que é história sagrada? Mostrar os heróis da Bíblia, tá? Mostrar a fé de Abraão. É exatamente isso que esse menininho, chamado Shaul, ou Saulo, tá? O certo é Shaul, Saulo, que morava numa cidade metropolita. O que é uma cidade metropolita? Igual São Paulo. O que é uma cidade metropolita? Uma cidade tem tudo. Você vai em São Paulo, tem chinês,
tem japonês, tem italiano, tem flamenguista, tem tudo em São Paulo. Tarso era assim, tá? Tarso era uma cidade que tinha tudo. Além de ter uma tradição grega muito forte. Nós temos alguns filósofos, como Estrabão, que vai falar que a Cilícia, em Tarso da Cilícia, em alguns momentos, passou Atenas pela quantidade de filósofos que tinham. Então, Paulo, ele falava grego fluentemente. Por quê? Porque a cidade falava grego. E é por isso que ele vai lá na Grécia e fala com os filósofos. Olha que coisa sensacional. Você vai percebendo que Deus vai preparando as coisas de antemão. E é por isso que em Filipenses ele fala isso. Deus prepara as coisas de antemão. Mal ele sabia que ele utilizaria a palavra que ele escreveria em grego, que ele falaria em grego, que ele pregaria em grego. E é por isso que ele vai para a Grécia, gente. Com todo respeito aos apóstolos que Jesus escolheu primeiramente, que apóstolo que teria a capacidade da Grécia pregar? Nenhum. Nenhum outro apóstolo teria envergadura intelectual, o preparo moral, o preparo intelectual. Paulo não tinha uma cultura vulgar. Paulo tinha uma cultura esmeradíssima. Paulo era um gênio. Ainda como Saulo, ainda como Shaul. Quando ele completou aproximadamente 8 a 9 anos, ele teve que decorar alguns salmos para o Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? É a iniciação a ele ao do judaísmo, com 12 anos. Só que o que acontece? Ele, logo cedo, se destacou nos estudos. E como o pai tinha uma certa envergadura financeira, ele vai estudar em Jerusalém. Tal como nós hoje. Por exemplo, meu filho vai estudar na capital. Todo mundo pode mandar o filho para estudar na capital? Não. O pai de Paulo podia. O que esse menino fazia? Brincava. Brincava com quem? Com judeus e com não-judeus. Com os judeus e com os ditos pagãos que cultuavam o deus Mitra na cidade de Tarso. Isso no futuro, gente, vai dar uma desenvoltura. É de arrepiar. É de arrepiar mesmo. Vai dar uma desenvoltura a esse rapaz de saber conversar, de saber colocar e de saber desmontar a fé pagã e apontar um outro caminho. Porque ele viveu a vida inteira com essa gente, com esse povo. Entende? Paulo fica encantado com a história judaica, encantado com os heróis, encantado com a história de Davi, encantado com a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também sofre com o cativeiro do seu povo. Isso é nítido. O que esse menino fazia além disso? Esse menino, já com 6 a 8 anos, já tinha a mão marcada pelo trabalho. Ele vai para Jerusalém com aproximadamente 13 anos, depois do Bar Mitzvah, com 12. E a gente pode imaginar que em outro lugar, um outro menino também machucava a mão no trabalho com seu pai, Jesus. Paulo, o que Paulo fazia? Paulo era um costureiro. Paulo cosia. O ato de coser. Paulo costurava tendas.
a lã da Cilícia era a lã mais preciosa de todo o Império Romano. E isso dava, de certa forma, uma desenvoltura financeira ao seu pai. O que Paulo fazia? Não cosia grandes tendas, porque ele era uma criança, mas ele fazia capas. E é interessante que lá em 2 Timóteo 4, ele pede para trazer a capa que ele esqueceu em Troade, porque ele está passando frio em Roma. Muito provavelmente uma capa que ele mesmo fez. Olha que coisa interessante. Quando ele tem, isso aí eu já botei, né? Ó, sou profissional artesão, está lá em Atos 18:3. Seu estado civil tanto incerto, ainda que na maioria das vezes afirma que era solteiro. E aí a gente confirma que era solteiro em 1 Coríntios, só em 1 Coríntios, tá? Aos solteiros e a viúvas digo que seria melhor ficassem como eu, solteiros, tá? E aí, quando ele tem aproximadamente 12 anos, de 12 para 13 anos, ele vai para a universidade. Tá? Sim, com essa idade. Claro que não tinha nomenclatura universidade ainda. A primeira universidade, tal como a gente conhece hoje, é só no ano 800, 750, em Tagaste, na África. Esse menino, ele vai para a escola rabínica. Por que ele vai para a escola rabínica? Porque ele não é um judeu qualquer. Ele é um judeu da tribo de Benjamim. Ele é um judeu abastado. E ele é um judeu que se destacou os estudos. Tal como meu filho, que todo dia me pede o PlayStation 5. Vocês têm filho que deve pedir. Aí você tá rindo aí, ó. Filho deve pedir. Pai, compra o PlayStation 5 para mim no Natal. João, esse troço custa 5.000 reais. Divide no cartão de crédito. Olha. O Tarso, o Saulo, o Shaul, em Tarso, devia pedir para o pai: pai, me manda para Jerusalém. Pai, deixa eu estudar em Jerusalém. Pai, eu quero ser rabi. Pai, eu quero ser um mestre da lei. E o pai manda. Chegando lá, minha gente, ele fica encantado com o palácio de Herodes. Ele fica encantado com Jerusalém. Claro, gente, que ele não é um menino que saiu da roça e foi para a cidade. Ele é um menino que está numa cidade gigantesca e vai para uma cidade também gigantesca, mas é uma cidade que é o centro da religião dele. Ali, ele se sente um judeu verdadeiramente. Porque em Tarso, ele se sentia judeu, mas ele estava no meio de um monte de gente que não era judeu. Lá em Jerusalém, não. Lá em Jerusalém, se sentia um judeu. Ele sente o cheiro de Sião. Ele vê o templo de Jerusalém pela primeira vez. E ali ele verdadeiramente molda o seu caráter judaico. Como que era essa escola? Essa escola era muito diferente das nossas escolas? Não. Se você pegar a educação ao longo dos milênios, a educação mudou muito pouco. Muito pouco. A educação vai continuar sendo assim. Um professor ao entorno dos seus discípulos. Isso acontecia. Paulo se sentava numa cadeirinha, num banquinho, e ali ele era instruído por um mestre. Paulo tinha um pedagogo. O que era um pedagogo? Alguém que acompanhava. Isso era caro. E ele ali com tabuinhas de argila, porque o papel era uma coisa muito cara.
ele anotava e recitava e aprendia a lei, os profetas, a história de Israel. Quando um menino deixa de estudar aquela história doce de Israel e passa a estudar a lei, ele mesmo vai falar que quando conheceu a lei, ele morreu. Porque a lei é dura. E ele vai falar isso várias vezes nas Sagradas Escrituras. Agora, ele vai estudar e vai ter um professor chamado Bruno Tamancold. Vai. Quem é Bruno Tamancold na fila do pão francês? Ninguém. Ele vai estudar aos pés do grande Gamaliel, neto de Halel, que já era um grande rabi. Gamaliel seria como um reitor dessa escola rabínica. Essa escola rabínica era a faculdade para os rabis. O cara que saía da escola rabínica aos pés de Gamaliel já tinha um lugar no Sinédrio. O que era o Sinédrio, gente? O Sinédrio é como se fosse o Senado hoje. O cara já tinha uma posição dentro do estamento judaico. Paulo era esse. Paulo, quando jovem, aos pés de Gamaliel, já virou assistente dele. Por que Gamaliel ficou apaixonado por esse menino? Porque esse menino falava grego. Falava o grego clássico, que era o grego mais puro que tem. E falava o grego koiné, que era o grego que se falava na rua. Então, a desenvoltura intelectual desse garoto vai fazendo com que ele galgue muito rápido posicionamento e reconhecimento entre os próprios judeus. Nesse mesmo momento, um outro judeu se perde no templo. Com a mesma desenvoltura, com a mesma inteligência, mas esse tinha a natureza divina, né? Daqui a pouco, o caminho desses dois homens vão se entrelaçar. Tornou-se um fariseu. O que era o farisaísmo? A gente tem o que Jesus fala dos fariseus. O que Jesus fala dos fariseus é verdade? É. Mas é um recorte. Tá? É um recorte. Jesus vai criticar os maus fariseus. Porque, em linhas gerais, os fariseus eram considerados santos. Inclusive, o próprio Gamaliel era fariseu. O que era um fariseu? Tá? Fariseu era como se fosse um partido político. Só que ele fazia parte do Sinédrio, que era como se fosse o Senado, tá? E ele era responsável por ensinar e interpretar as Sagradas Escrituras. Ele era o poder legislativo. Ele ensinava e vigiava o cumprimento da lei. Sempre com qualidade. Essa é que se esperava de um fariseu. E o ensino era a principal função do fariseu. Era muito comum você ver um fariseu em torno de várias pessoas ensinando. Paulo, gente, com aproximadamente 18 anos, já era um fariseu e já era um membro do Sinédrio. Era um prodígio. Aonde que a gente vai ver isso? Aonde que estão as referências bíblicas? Ele mesmo fala isso ao longo do caminho.
Se é para me vangloriar, eu vou me vangloriar. Porque eu sou judeu de judeu, fariseu, doutor da lei. Tá? Sim, é nessa passagem. Obrigado, Wilson. 22:3. Tá? Obrigado. Olha que coisa sensacional. Tá vendo que Paulo não nasce quando cai do cavalo? Paulo nasce de novo. Tá? Cheio de zelo pela sua religião, começou a perseguir os cristãos. Aí a gente tem Filipenses 3:6, Atos 22:4 e seguinte, 26:9 a 12 e Gálatas 1:13. Ele mesmo fala que ele era perseguidor dos cristãos. Em Atos 22:4 vai estar escrito assim: respirando morte sobre os discípulos de Jesus. Paulo não apenas perseguia e encarcerava, Paulo matava. Paulo mandava matar. Bruno, por que Paulo perseguia os cristãos? Tem um motivo principal, que às vezes passa desapercebido, principalmente no púlpito, tá? Não espere que você tenha uma homilia de São Paulo assim, não vai ter, porque a homilia não é aula, tá, gente? A homilia é uma reflexão. E quanto mais curta essa reflexão, mais fácil você meditar. Tá? Papa Francisco falou que as nossas homilias são sofríveis, né? São. Cada dia pior. Porque às vezes as pessoas não estudam. Às vezes nem leem o Evangelho. Tá? Ontem eu fiquei muito feliz. Eu estava lá na editora Vozes, despachando um boxzinho de livro autografado, e um padre, já padre há uns 15 anos, foi lá comprar uma coleção chamada Falar com Deus. Vamos falar essa coleção? É uma coleção da Quadrante espanhola que vai fazendo comentários de todos os evangelhos do ano de domingo. É um livro que se estuda para fazer homilia. Uma pessoa que gasta, e a coleção deve ser, sei lá, o livro da Quadrante é muito caro, a coleção deve ser lá uns R$ 1.500. Ele foi lá e comprou. Isso mostra o quê? Zelo. Zelo. Tá? Aí o padre falou, eu falei, padre, quando eu era seminarista, o meu sonho era ter essa coleção. Vou comprar porque o povo merece. Olha, o povo merece que o cara estude. Paulo era zeloso pela sua religião. Muito zeloso. E por que ele começa a perseguir o cristianismo? Ele não encontra com Jesus. Bruno, qual é a prova que nós temos que ele não encontra com Jesus? Se Paulo tivesse encontrado com Jesus, ele tinha escrito isso. Tá? Em nenhum momento ele escreveu isso. Bruno, então aonde Paulo estava quando aconteceu as coisas em Jerusalém? Paulo estava em Damasco. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi preso, açoitado, julgado em Jerusalém, quando aconteceu toda aquela confusão em Jerusalém em torno de Jesus, Paulo estava em Damasco. Bruno, o que Paulo estava fazendo em Damasco? Paulo era como se fosse o pároco em Damasco. Não tem isso na igreja? Paulo era responsável pela igreja de Damasco, pela igreja judaica em Damasco, pelo sinédrio em Damasco, pelo templo em Damasco. E isso ele tinha aproximadamente, talvez 25 anos, 27 anos, era novo, muito novo. Novo e vigoroso.
E aí, como muitas vezes a inteligência emocional só é acompanhada com os cabelos brancos, tá? Ele persegue uma fé que não conhece. Por que ele persegue? Ele vai de Damasco para Jerusalém a pedido do Sinédrio. Paulo, olha só, tem uma seita aqui que começou a falar que o Messias foi crucificado. Gente, só essa frase, o Messias foi crucificado, um judeu ortodoxo rasgava suas próprias vestes. Por quê? O que é o Messias para o judeu? O Messias é o rei Messias. O Messias é o herdeiro do trono de Davi. O Messias é aquele que vai trazer a paz a Israel. O Messias é aquele que vai estabelecer o reino de Deus na terra e vai trazer a Jerusalém celestial. Esse Messias judaico jamais poderia ser crucificado. Porque a cruz para o judeu é uma maldição. Então, para Paulo, a maior prova que Jesus era um falso Messias foi o fato desse Jesus ter sido crucificado. Ele não queria nem saber da história de Jesus. Ah, ele é o Messias, só que ele foi crucificado. Não, não pode. É água e óleo. Messias e cruz não combinam. Ou ele é o Messias, ou ele é crucificado. Messias crucificado é uma bola que está tentando entrar num quadrado. Olha a lógica dele. E é por isso, gente, que nos escritos dele, ele vai exaltar o tempo inteiro a cruz de Cristo. Mostrando que a cruz não é maldição, é um altar. Olha, o que vai acontecer? Ele começa a perseguir o cristianismo. Como ele persegue em Jerusalém, só que ele é de Damasco, o que o Sinédrio faz para ele? Ó, o Saulo, você agora vai ser um inquisitor geral. O Sinédrio chama esse jovem porque, gente, ele era muito jovem. Porque os rabis geralmente tinham mais de 60 anos, gente. Porque tinham idade para ser rabi. Você já viu um bispo de 40 anos? Muito difícil, gente. A gente tem no Brasil 1 ou 2 bispos de 40 anos. E mesmo assim, quando é muito novo, tem que pedir autorização a Roma. Geralmente um bispo tem mais de 50 anos. Pode ordenar bispo? Pode, gente. O bispo pode ser ordenado até com 30 anos. Mas não é uma coisa comum na igreja. Cardeal, então, quanto mais velho, melhor. Por quê, gente? É a experiência dos cabelos brancos. Esse menino tinha 27 anos e já era um rabi. O inquisitor geral, ele vai ter uma guarda com ele, que é a guarda pretoriana. Então, ele tem autoridade e ele tem um exército com ele para acabar com o cristianismo. E aí vem, talvez, o espinho na carne de Paulo. E a gente vai encerrando. Qual que é o espinho na carne de Paulo? Estevão. A gente tem em Atos 6 a prisão de Estevão. Em Atos 7,
o discurso de Estevão, que é uma das locuções mais extensas do Novo Testamento. Tá? O discurso de Estevão tem aproximadamente 54 versículos. Agora, por que Estevão fala tão longamente? Porque Estevão também era um rabi. Estevão estudou com Paulo. Estevão esteve aos pés de Gamaliel. Estevão era amigo de Paulo no Sinédrio. E é por isso que Paulo para ouvir Estevão. Só que Estevão fala o seguinte: Saulo, a lei e o templo prepararam a vinda do Messias da cruz. Paulo enlouquece. Eu já ouvi que Saulo não apedrejou não apedrejou Estevão, porque ele não tinha idade. Isso é mentira. Ele tinha idade para apedrejar. Por que ele não apedrejou? Porque ele ordenou o apedrejamento. Você já viu algum juiz ir na casa de alguém prender? Quem prende é o policial. Quem tem que apedrejar é o povo, não o juiz inquisitor. E por que as pessoas botam os seus mantos aos pés de Paulo? Porque foi ele que mandou apedrejar. Entende? Quando eles jogam Estevão num fosso e ele cai e joga uma pedra grande no peito dele e ele não morre, antes de Estevão morrer, ele olha para Paulo e fala assim: Senhor, não imputa esse crime. Não imputa esse crime neles, olhando para Paulo. Santo Agostinho vai falar que se Estevão não tivesse rezado assim, talvez hoje nós não teríamos Paulo. Olha que coisa incrível, coisa sensacional. Só que o que vai acontecer? Isso é o martírio, né? 7 a 58. Atos 8:14, 8:1 e 9:1-2, ele vai para Tarso. Como é que ele vai para Tarso? Ele vai para Tarso porque ele precisa cuidar da paróquia dele. Ele vai para Tarso com um exército. Tarso era uma cidade, Damasco, na verdade. Damasco era uma cidade grande. E o caminho de Jerusalém para Damasco era arenoso. Ao meio-dia, sol a pino, aquele que ele perseguia aparece para ele. Isso é sensacional, porque vai unir. É a base da eclesiologia. Quem és, Senhor? Saul, Saul, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tá, mas Paulo não viu Jesus. Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia os cristãos. Quando Jesus fala que é a mim que persegues, significa que o cristão está intimamente ligado ao próprio Cristo. Olha, isso é eclesiologia. Quando Paulo cai do cavalo, fica cego e escuta a voz de Jesus, qual é a primeira coisa que passa na cabeça de Paulo? Estevão estava certo. Jesus vive. Jesus é o Messias. E aí ele começa toda a sua epopeia de morrer para o homem velho e nascer para o homem novo. Sofrem.
Porque tu imagina, o cara era um rabi e agora não é mais nada. Ele fica 3 anos na Arábia. 3 anos. Volta para Jerusalém. Os discípulos e apóstolos expulsam ele de Jerusalém. E levam ele até Tarso. Jesus fala com ele, cara, sai daqui. E ele não obedece. Os apóstolos levam ele para Tarso. Tipo assim, vai embora daqui. Não, a gente não vai embora. Então tá, a gente vai te levar para lá. E ele fica 10 anos na escuridão de Tarso. Agora tu imagina, o cara saiu de Tarso, um estudioso para ser rabino, deve ter voltado na casa do pai como um rabino. Imagina o orgulho do pai. Eu tenho um filho rabino. Só que ele volta um apóstata, né? Será que o pai acolheu? Dificilmente. Dificilmente. Paulo, muito provavelmente, nesses 10 anos, teve que abrir uma vendinha para fazer tenda, e o Senhor foi moldando o coração desse touro bravo, igual um olheiro, né? Fazendo um vaso. Tanto que, em outra passagem, em Atos 17, vai falar assim, né? Paulo, Paulo, é duro recalcitrar-te contra os aguilhões. O que significa? É duro ficar dando soco em ponta de faca. Deixa que eu vou moldar a tua vida. Mas toda vez que esse homem falava de Jesus, ele lembrava de quem? De Estevão. Imagina você levar à morte uma pessoa por conta de uma questão e depois você descobrir que a questão que levou essa pessoa à morte estava correta. Imagina o sofrimento que isso causava para ele. Semana que vem a gente continua. Não falo até 4 horas da tarde. Professor,